Irmãos, paz do Senhor, todos os irmãos estão nos acompanhando, Monte Mauá, São Caetano, um abraço aí a todos os irmãos e o pastor Márcio, né? Pastora Jane, pastora Manuela, em especial porque estão passando aí um momento um pouquinho complicado, mas está tudo sob controle, Deus está cuidando, sei que estão bem, né? A pastora Jane está bem, não está com nenhuma complicação, mas alguns dias está novamente aí pronta, né? Nessa caminhada, mas tem que se resguardar um pouquinho. Estamos aqui mais um dia, para a glória do Senhor. Vamos ver se hoje terminamos o estudo sobre maturidade, né? Já é o terceiro, onde nós começamos há 2 semanas falando sobre maturidade espiritual. Quando Paulo compara, lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, com o nosso crescimento desde criança. Ele diz assim: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então ele comparando a nossa maturidade espiritual com a nossa maturidade também física, social, né? Que nós temos que crescer, deixar as coisas infantis, buscar a estatura de varão perfeito, até chegar ao conhecimento cada dia mais do Filho de Deus, né? E buscando os aspectos tudo que a palavra nos ensina, deixando os rudimentos da palavra. O que quer dizer isso? Nós nos convertemos e passamos uma vida nova. Então aprendemos a base, né? Aquela estrutura básica, os rudimentos, a base que nós não tínhamos. Só que nós temos que crescer, não ficar lançando sempre novamente aquela base, onde que aquela estrutura, aquilo que nos fez ser transformados e deixar as coisas do mundo, né? E é um processo que vai de pessoa para pessoa, é um crescimento que depende muito de cada um, da busca de cada um. Então, nós falamos sobre isso, sobre essa maturidade, essa importância de crescer. Porque os imaturos espirituais, eles têm dificuldade de compreender as coisas de Deus, né? E não estão preparados para a batalha do dia a dia, principalmente os dias que estamos vivendo. Como estão tão claros, né? Tão próximos assim em tudo que nós aprendemos, né? Depois, na segunda aula, nós aprendemos algumas dicas como adquirir maturidade espiritual. E Paulo continua comparando ao crescimento, né? A criança vai crescendo, aprende a andar, aprende a falar, né? Ela vai saindo daquele processo biológico até atingir a maturidade, ser adulto, deixa as coisas infantis, o alimento líquido, o leite, começa com comida sólida, né? E esse crescimento se deve à nossa busca incessante do conhecimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? E só vamos crescer quando nós nos tornamos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Isso implica em novos hábitos, novas atitudes, deixar o pecado, negar a si mesmo, né? Jesus disse ali em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua própria cruz e siga-me. Então, diariamente temos que nos perguntar, Jesus faria o que eu estou fazendo? Qual seria a sua atitude diante dessa situação que eu estou vivendo? Como ele reagiria? De que forma? Ele andaria com as mesmas pessoas que eu estou andando ainda? Ele frequentaria os mesmos lugares? Esse lugar que eu estou hoje, será que é bom? Será que Jesus estaria satisfeito? Será que a minha prática, né, eu tenho deixado aquelas práticas, aqueles costumes do passado, onde envolvia coisas mundanas, né? O Salmo 1 fala muito sobre a roda de escarnecedores. E assim, né, irmãos, temos que crescer e abandonar o erro cada dia, buscando confessar com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e deixando nossos hábitos e atitudes. E eu notei aqui 5 sinais, né? 5 sinais que a gente pode perceber tanto em nós quanto nas pessoas que estamos atingindo, estamos crescendo, né? Na presença do Senhor, em maturidade espiritual, em adquirindo conhecimento, em adquirindo vida com Deus, né? Onde todos possam olhar para você, onde você está, por onde você anda, os lugares que você costuma frequentar e as pessoas perceberem que você é uma pessoa transformada. Então eu coloquei aqui primeiro o desejo por alimento sólido. O crente que busca a maturidade espiritual, está lá em Hebreus capítulo 5, a gente até já leu, mas vamos ler de novo, para deixar bem sedimentado.
O crente, ele deseja um alimento sólido. O que que é? Ele tem anseio pelas escrituras, ele tem anseio, ele quer aprender cada vez mais, né? E Paulo diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, né? Então, começa a gente querer ouvir, né? Querer ouvir mais. Paulo aqui está chamando a atenção da igreja. Na verdade, não sabemos, de novo, não sabemos se foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né? A escrita é parecida. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Então a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não procura aprender. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Quer dizer, de novo volta no leitinho. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Então, esse desejo por alimento sólido, você começa a ter discernimento das coisas, do que é bom, do que não é, daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus não quer, enfim, né, irmãos? Vocês estão entendendo? Esse é um sinal. O segundo sinal, você ficar impermeável a ofensas pessoais. O que é ficar impermeável? É você ficar blindado, é você não se magoar, você não deixar de fazer o seu papel, a sua função, ou você ficar chateado porque alguém disse isso ou disse aquilo, né? O crente maduro, eu escrevi aqui, ele não se ofende, pois sabe que a glória de Deus está acima dos nossos sentimentos. Servir a Deus e crescer em maturidade é estar acima das ofensas pessoais, sabe? Vamos dizer, estar chateado, né? Do diz que me disse, do nhenhenhê, como a gente diz, né? Então esse é um sinal, quando você está blindado, pouco importa, olha, né? Pelo contrário, vamos orar por esse irmão que está dessa maneira, que está pensando assim, que está falando assim até de mim, vou orar por ele. Terceiro, ele tem a consciência informada pelas escrituras, não por opiniões, né? Está lá em Romanos capítulo 14. O que quer dizer isso, irmãos? Uma pessoa, quando ela é recém-convertida, até é compreensível, se ela não estiver amparada, ela é levada a evento de doutrina. E hoje o que tem muito, né, na internet, enfim, e muitas opiniões, e muitos eu penso, eu acho, né, enfim, filosofias humanas. Mas nós, à medida que vamos crescendo, nós vamos nos baseando nas escrituras. Nosso norte, né? A palavra de Deus, né? Independente das opiniões formadas, tantas e santas são, né? Então a gente fica muito mais alimentado pela palavra de Deus, pelas escrituras, independente do que falam, independente do que possam te trazer de novidade. Amém? Quarto ponto. Ele é humilde, mesmo quando usado por Deus no seu ministério. Está lá em Timóteo 3, 6. Vamos ver aqui. Timóteo 3, versículo 6. Não seja neófito, agora é Paulo falando, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha que Deus fala assim, que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que palavra, irmãos. Deus resistir aos soberbos. O que é um soberbo? O soberbo, ele acaba até, na verdade, se tornando um neófito, porque ele demonstra desconhecimento quando ele traz a arrogância para si, ele traz para si a glória e não a glória de Deus, né? Então, o arrogante, ele se inflama. Quando ele vai fazer uma obra, ele quer atenção e aplauso para ele. Mas Deus diz que ele dá graça aos humildes, né? E resiste aos soberbos. Então, quando a pessoa é humilde, Deus vai exaltar. Porque a exaltação vem pelo Senhor, pela presença de Deus na vida daquela pessoa, né? A exaltação vem de Deus e não vem do ser humano, de nós mesmos, quando chamamos a atenção para nós. Jesus disse que veio para servir. Quando estava ali com os discípulos, disputando quem era o maior,
Ele disse, não, eu estou aqui para servir, e assim vocês também têm que agir. E ao contrário do soberbo, Deus ele fala assim que ele não se agrada dos soberbos. Aquele que se exalta, o soberbo que se exalta, Deus vai humilhar de alguma maneira. Pelo contrário, né? Então, esse é um outro sinal de que Deus é na nossa vida e que nós estamos sendo transformados. A humildade é uma marca, se não a principal, é uma das mais importantes no servo de Deus. A humildade, vamos dizer, a maneira como ele trata os assuntos, como do dia a dia, não importa, ele é humilde, né? Então ali Deus usa aquela vida, usa aquele homem como um vaso, aquela pessoa como um vaso na mão dele, fazendo a vontade dele sempre, não a dele própria. Então aquela pessoa ela vai, na verdade, ser um instrumento na mão de Deus. Porque é Deus que age na vida dele, não é ele, não é a vontade dele, não é o pensamento dele, mas é o Espírito Santo agindo e trabalhando na vida daquela pessoa. Entenderam, irmãos? Essa é a diferença do humilde e do soberbo. Então Deus ele não se agrada do soberbo. Toda pessoa que chama a glória para si, nos eventos, enfim, em tudo que se trata da obra de Deus, quando ele chama para si, né? Deus não se agrada. Ao contrário daquele humilde, que ele procura, ao contrário, ele procura exaltar e que ele cresça e que eu diminua. O seu irmão que cresça, ele costuma exaltar o irmão, sabe? Ele dá até preferência daquele irmão, ele não é daquele que bate no peito e diz assim, não, eu faço melhor. Isso não agrada a Deus, irmãos, né? Que nós não sejamos assim. E aqui, por fim, o último sinal, ele dá crédito a Deus pelo crescimento espiritual, mais ou menos o que eu já estou dizendo, e não a homens. 1 Coríntios 3, 4, ele diz assim, vamos ler aqui, para encerrar, 1 Coríntios 3, 4, ele diz assim, quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Pois é, né? Quando se dá muito crédito a si mesmo ou se dá crédito a homens, não se está dando crédito a Deus, né? Tudo tem que ser Deus na nossa vida. Mesmo ele usando as pessoas, existem pessoas muito usadas, com certeza, nós temos que ter a visão clara de que é Deus na vida daquela pessoa. Não é aquele líder que se torna um Deus, né? Hoje existe muita idolatria, sempre existiu, né? Há deuses por esse mundo aí. Não é o nosso caso. Nós colocamos Deus acima de todas as coisas, né? Então, o crente maduro, ele não vive na dependência de homens no seu ministério, mas daquele que começou a boa obra, está ali em Filipenses 1,6, né? Ou seja, ele respeita o líder, ele respeita o ministério, ele segue a risca, porque a obediência é também um sinal muito forte da pessoa que tem maturidade. A pessoa que tem maturidade não é daquela que tudo que você vai fazer, existe aquela palavrinha não concordo, né? Eu acho que se ninguém está te induzindo a pecar, né, você tem que somar e não dividir, você tem que somar. Não estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer, eu quero acrescentar. Não, mas assim que eu quero dizer que não no sentido de você idolatrar homens, de ver a dependência de homens, não, mas só da dependência de Deus, saber que o seu chamado, Deus vai usar alguém, mas é Deus que estabeleceu, amém? Então, é isso que eu queria passar para os irmãos sobre maturidade, que possamos continuar buscando mais e mais, e vamos partir para um outro tema. Os irmãos podem mandar sugestões, estamos aí esperando, já estaremos juntos de novo às quartas-feiras em São Caetano, para a glória, estaremos um estudo presencial para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe a todos, as suas famílias, e que o Senhor esteja cuidando de cada um, em nome de Jesus, amém.